Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante Le Montclair, um dos mais elegantes de Los Angeles, estava banhado por uma luz quente e suave. Taças de cristal tilintavam delicadamente e as conversas eram sussurradas e cada cliente parecia cuidadosamente selecionado com base no preço listado no cardápio. Era um lugar onde as pessoas vinham para serem vistas, ou para ver outras pessoas. Will Smith estava sentado sozinho a uma mesa perto da janela panorâmica. Boné escuro, jaqueta simples, barba começando a ficar grisalha. Nada ostentoso. Nada que gritasse superestrela mundial. Ele checava o celular calmamente, enquanto aguardava a refeição, saboreando aquele raro momento de anonimato. Mas esse anonimato não durou muito. Na entrada, 2 policiais uniformizados acabavam de terminar seu turno. O policial Grant e o policial Miller, confiantes, falavam alto, convictos de que seus uniformes lhes davam todo o direito. Seus olhos percorreram a sala, e então se fixaram em Will. "O que é isso?" murmurou Grant. "Esse cara claramente não se encaixa no perfil para estar aqui." Miller respondeu com um sorriso irônico. Eles se aproximaram da mesa dele, as botas batendo no chão como uma declaração de autoridade. "Senhor, tem certeza de que está no endereço certo?" perguntou Grant, com tom condescendente. Will ergueu os olhos lentamente, surpreso, mas calmo. "Sim, por quê?" Miller cruzou os braços. "Este restaurante atende a um tipo específico de clientela. Recebemos reclamações." "Mentira. Ninguém reclamou." Mas os olhares começavam a se voltar para o palco. O murmúrio aumentava. "Se você não tiver uma reserva ou não puder pagar, será solicitado que se retire," acrescentou Grant, desta vez em voz mais alta. Will respirou fundo. Não elevou a voz. Não se levantou. Ele simplesmente fez algo muito simples. Ele colocou o telefone delicadamente sobre a mesa. Ao lado, estava um distintivo oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles, juntamente com um cartão de identificação especial do gabinete do prefeito e um contrato assinado, ainda visível, com um logotipo que toda Hollywood conhecia. Os 2 policiais ficaram paralisados. O silêncio tornou-se brutal. Miller empalideceu. Grant engoliu em seco. No mapa, um nome. Claro, inegável. Will Smith, um ator de renome mundial. Mas acima de tudo, conselheiro especial de um programa nacional de treinamento contra o abuso de poder policial. Convidado oficial da cidade e um homem com uma influência que esses 2 policiais jamais haviam imaginado. Will ergueu os olhos, encontrou o olhar deles e disse calmamente: "Então, você ainda quer que eu vá embora?" Naquele exato momento eles compreenderam algo terrível. Eles não haviam humilhado um cliente comum. Eles acabavam de cometer o maior erro de suas carreiras. E o que se seguiu? Isso ia fazer toda a delegacia tremer. O silêncio que se abateu sobre o restaurante foi mais pesado que um grito. Nem o tilintar dos talheres nem as conversas se ouviam mais. Até o pianista no fundo da sala havia parado de tocar. Os 2 policiais permaneceram imóveis em frente à mesa de Will Smith. O policial Grant sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Seus olhos se moveram do distintivo sobre a mesa para o rosto sereno do homem que ele acabará de humilhar. Miller, por sua vez, deu meio passo para trás, como se o chão tivesse acabado de ceder sob seus pés. Senhor, deve haver algum mal-entendido." Grant gaguejou subitamente, muito menos seguro de si. Will não respondeu imediatamente. Ele observou seus rostos. O mesmo olhar que vira com muita frequência em sua vida, a certeza de ter poder, substituída pelo medo de perder o controle. "Um mal-entendido?" repetiu ele calmamente. "Você me acusou sem motivo. Você me humilhou na frente de todos. E agora que você sabe quem eu sou, chama isso de mal-entendido?" Ao redor deles, vários clientes discretamente pegaram seus celulares. Uma mulher sussurrou: "É Will Smith." O gerente do restaurante, Jonathan Reeves, veio correndo com um rosto pálido. "Oficiais, há algum problema?" ele perguntou, nervoso. Grant se virou para ele, irritado. Este senhor é um convidado VIP", interrompeu Reeves abruptamente, reconhecendo Will. "E ele tem uma reserva feita pessoalmente pela prefeitura." Outro silêncio. Ainda mais humilhante. Will levantou-se lentamente da cadeira. Ele não estava zangado. E era exatamente isso que assustava. "Não estou aqui para causar escândalo", disse ele em tom calmo. "Estou aqui para jantar. Mas o que acabou de acontecer não vai simplesmente desaparecer assim." Miller tentou uma última carta. "Com todo o respeito, Sr. Smith, estávamos apenas fazendo o nosso trabalho." Will olhou diretamente nos olhos dele.
Não. Seu trabalho é proteger, não julgar, não humilhar. Nesse exato momento, um terceiro policial entrou no restaurante. Tenente Angela Brooks, assuntos internos. Ela parou abruptamente ao ver a cena. Grant? Miller? O porquê há tanta gente aqui? Grant empalideceu ainda mais. Jonathan Reeves apressou-se a explicar, mas antes que ele pudesse terminar, Will falou. Tenente Brooks, acho que teremos uma conversa muito séria. Não aqui, mas muito em breve. Angela Brooks olhou para o distintivo sobre a mesa. Então ela olhou para os dois policiais. Seu semblante endureceu. Agentes Grant e Miller, entreguem seus rádios. O choque foi imediato. O quê, tenente? Agora. Os rádios foram colocados sobre a mesa, bem ao lado do distintivo de Will. Um símbolo brutal. Você está suspenso como medida de precaução, declarou Brooks. Foi aberta uma investigação interna. Os murmúrios no restaurante transformaram-se em sussurros de choque. Com calma, ele guardará seus pertences de volta no bolso. Antes de se sentar novamente, ele acrescentou. Esta noite, você tentou me fazer ir embora. Amanhã, você terá que explicar suas ações diante de toda a cidade. Os policiais saíram do restaurante sob olhares de julgamento. Pela primeira vez em suas carreiras, o uniforme deixou de protegê-los. Will sentou-se novamente. Seu prato finalmente chegou intacto. Mas, no fundo da sala, Angela Brooks sabia de uma coisa. Isso foi apenas o começo. Porque quando Will Smith decidiu não ficar em silêncio, as consequências foram muito além de um simples restaurante. Na manhã seguinte, Los Angeles acordou com notícias bombásticas. No X, Instagram e TikTok, um vídeo curto já circulava por todo o país. 37 segundos. Filmado de uma mesa próxima. Mostrava dois policiais uniformizados pressionando um homem que estava sentado calmamente. Era possível ouvir o tom condescendente deles. Os olhares ao redor. Então, silêncio. O exato momento em que algo sobre a mesa mudou a atitude dos policiais. O vídeo ainda não havia revelado claramente o que era, mas a lenda era inequívoca. Dois policiais humilham um homem negro em um restaurante de luxo, antes de descobrirem que se trata de Will Smith. Às 8 horas, os canais de notícias já estavam em loop contínuo. Abuso de poder ou simples mal-entendido? O racismo implícito dentro do Departamento de Polícia de Los Angeles? E quando o uniforme ultrapassa os limites? A atmosfera na Delegacia Central de Polícia era eletrizante. O policial Grant estava sentado com os braços cruzados e o rosto inexpressivo. Miller, pálido, olhava fixamente para o chão. Diante deles, a tenente Angela Brooks percorreu o vídeo quadro a quadro em uma tela. Explique-me por que você o abordou, perguntou ela friamente. Grant respondeu com voz tensa. Ele não parecia estar em seu elemento. A sala ficou congelada. Angela Brooks ergueu os olhos lentamente. Repita. Grant hesitou. Tarde demais. Quer dizer, esse tipo de estabelecimento às vezes atrai golpistas. O golpistas, ou pessoas parecidas com você? Respondeu Brooks. O silêncio era uma acusação mais grave do que qualquer confissão. Enquanto isso, em um escritório com paredes de vidro no centro da cidade, Will Smith estava sentado em frente a David Keller, um advogado de direitos civis. Você sabe que essa história pode ir muito longe, disse Keller. Não apenas para eles. Para todo o departamento. Will assentiu com a cabeça. É exatamente por isso que não quero deixar isso para lá. Ele retirou uma pasta grossa. Esta não é a primeira queixa contra Grant. Não sou contra Miller. Keller abriu os olhos surpreso. O porquê nada foi feito? Will simplesmente respondeu. Porque as vítimas não eram famosas. Ao meio-dia, o gabinete do prefeito de Los Angeles emitiu um comunicado oficial. Foi iniciada uma investigação independente sobre um incidente envolvendo 2 policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP. A cidade condena todas as formas de abuso de poder. Mas internamente a pressão era enorme. As manifestações começaram em frente à delegacia de polícia. Cartazes estavam sendo erguidos. A fama não deve ser uma forma de proteção. E quanto às outras vítimas? Angela Brooks observava a multidão de uma janela. Ela sabia que esse assunto não dizia respeito apenas a Will Smith. Ela entrou novamente na sala de interrogatório. Os policiais Grant e Miller, disse ela em tom firme. Esta investigação não se concentrará apenas no que aconteceu no restaurante. Abrangerá tudo o que você já fez antes. Miller levantou a cabeça em pânico. Tenente, você não tem o direito? Sim, interrompeu Brooks. E desta vez, ninguém vai te acobertar. Ao mesmo tempo, uma notificação vibrou no celular de Will. Uma mensagem do Tenente Brooks. Encontramos mais do que esperávamos.
Will ficou olhando fixamente para a tela. Ele então compreendeu que esta história não terminaria nem com um pedido de desculpas nem com uma simples suspensão. Ela ia arruinar carreiras. Nos andares superiores da delegacia central, longe das câmeras e dos manifestantes, uma reunião de emergência acabava de começar. Ao redor da mesa estavam executivos do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP, um representante do Sindicato da Polícia e um homem de terno escuro a quem ninguém chamava pelo primeiro nome, Ricardo Ali, subchefe. Um homem conhecido por uma coisa: eliminar problemas antes que eles explodam. Esta situação está saindo do controle, disse Ali batendo na mesa. Estamos falando de um ator de renome mundial. A cada hora, nossa imagem se deteriora. O representante sindical suspirou. Grant e Miller cometeram um erro, mas não podemos sacrificá-los. Ali assentiu lentamente. Exatamente. Vamos reclassificar o incidente. Verificação de rotina. Nenhuma declaração racista foi comprovada. Um pedido público de desculpas, e seguimos em frente. Mas alguém discordou. A tenente Angela Brooks estava de pé no fundo da sala, com os braços cruzados. Com todo o respeito, chefe, disse ela calmamente. Tenho 4 queixas anteriores contra Grant. 3 contra Miller. Testemunhas. E agora um vídeo. Ali olhou para ela friamente. Brooks, você está ultrapassando os limites. Não, respondeu ela sem elevar a voz. Estou fazendo meu trabalho. O silêncio tornou-se pesado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Will Smith recebeu uma ligação inesperada. Will é o prefeito. A voz estava tensa. Estamos sob enorme pressão. O sindicato, alguns doadores, eles querem que você desista. Will fechou os olhos por um instante. E quanto às outras vítimas? O prefeito hesitou. Isso seria politicamente complicado. Então, isso precisa ser feito, respondeu Will simplesmente. Naquela mesma noite, algo mudou. Um segundo vídeo foi publicado. Mais longo. Mais claro. O vídeo mostrava Grant, alguns meses antes, verificando a identidade de um jovem negro em frente a um supermercado. O tom. As ameaças. E então aquela frase arrepiante. É melhor você cooperar se não quiser que as coisas deem errado. O vídeo foi enviado por um ex-colega. Um policial que aguardou por meses, por medo. A mídia entrou em polvorosa. Um sistema que protege contra abusos? Quantos vídeos ainda estão guardados sem uso em gavetas? Na delegacia, Ali invadiu o escritório de Brooks. Você vazou isso? Brooks sustentou o olhar dela. Não. Então alguém fez isso por você. Ele se aproximou. O escute com atenção. Se continuar assim, você vai afundar junto com eles. Brooks respondeu sem hesitar. Então eu afundarei de pé. Ao cair da noite, Will Smith subiu em um pequeno palco improvisado em frente à prefeitura. Centenas de pessoas estavam reunidas. Em silêncio. Ele pegou o microfone. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer um aqui. A única diferença é que eu tinha uma câmera e um nome conhecido. Um murmúrio percorreu a multidão. Não estou falando como ator. Falo como cidadão. Nas sombras, Richard Ali assistia à transmissão em uma tela. Naquele exato momento ele compreendeu algo aterrador. Ele já não tinha controle de nada. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, policiais uniformizados, cidadãos comuns. Todos aguardavam o mesmo momento. Na primeira fila, Will Smith estava sentado ereto em silêncio. Sem óculos escuros. Sem guarda-costas. Apenas um homem que veio para ouvir a verdade. Os policiais Grant e Miller tomaram seus lugares à mesa da defesa. Seus rostos já não demonstravam qualquer certeza. O peso de semanas de revelações havia abalado suas convicções. Quando a juíza Eleanor Watkins entrou, todos na sala se levantaram em sinal de êxtase. Por favor, sente-se. O promotor começou sem hesitar. Vídeos, depoimentos, relatórios internos ignorados. Um padrão claro estava emergindo. Abuso repetido, direcionamento específico, proteção hierárquica. Então chegou o momento crucial. A tenente Angela Brooks foi chamada a depor. Você sofreu pressão para acobertar este caso? Perguntou o promotor. Brooks foi uma profunda inspiração. Sim. Um murmúrio percorreu a sala. O por quem? Ela se virou lentamente para trás. Por Richard Ali, subchefe. Todos os olhares se voltaram para ele. Ali empalideceu. A defesa tentou minimizar o incidente. Foi apenas um mal-entendido amplificado pela notoriedade do Sr. Smith. A juíza levantou a mão. Suficiente. Ela olhou fixamente para Grant Miller. Este tribunal não está julgando uma celebridade. Ele está julgando um comportamento. Após um recesso, o juiz retornou para proferir o veredicto.
Os policiais Grant e Miller foram considerados culpados de abuso de poder. Eles são imediatamente demitidos da força policial. Um suspiro de ar percorreu a sala. Mas ainda não tinha acabado. O tribunal também ordena a abertura de uma investigação criminal contra o vice-chefe Richard Alley por obstrução da justiça. Dessa vez, o choque foi total. Ao saírem, Will foi cercado por câmeras. Uma palavra, Sr. Smith. Ele parou. Hoje não é uma vitória contra a polícia. Esta é uma vitória para o que a polícia deveria ser. Poucos dias depois, o gabinete do prefeito anunciou a criação de um órgão independente de fiscalização civil, tendo Will Smith como seu principal conselheiro. O tenente Brooks foi promovido. Quanto a Grant e Miller, seus nomes se tornaram um exemplo ensinado na academia. Não por causa da autoridade deles. Mas isso acabou por levá-los à ruína. A última imagem mostrava o restaurante Le Montclair. A mesma mesa. Vídeo. Ali foi colocado um cartão simples com estas palavras escritas à mão. O respeito não se conquista pelo poder, mas pela humanidade.